Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero trazer esse tema aqui porque tem feito parte da minha dinâmica e eu quero compartilhar com vocês. Como não dar poder para o ego do divino masculino? Tomar uma decisão na vida, assim. Eu tomei na minha vida que é de ser feliz independentemente da circunstância que esteja acontecendo na minha vida. Então, eu posso estar namorando, eu posso estar casada, eu posso ter filhos, eu posso não ter filhos. Qualquer que seja a minha realidade, eu decidi que eu vou ser feliz, seja lá o que aconteça na minha vida. Eu posso ganhar, eu posso perder. Eu decidi que eu vou olhar para o céu, eu vou agradecer o sol, eu vou agradecer a vida, eu vou agradecer por eu estar viva, respirando, e eu vou ser feliz independentemente do que aconteça. E aí, quando a gente fala da dinâmica de chamas, o ego do divino masculino, ele vai trazer pra gente as sombras, as distorções ali da 3D. E uma coisa que eu coloquei na minha mente é que o ego do divino masculino, ele não vai ditar o meu humor e ele não vai ditar a forma como eu me sinto. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu tô conectada a Deus. O meu primeiro objetivo é estar com essa conexão com o divino. Então, todos os dias eu silencio, eu medito, tenho minha rotina de autocuidado, eu faço atividade física, eu estou sempre conectada com o divino, buscando orientações diretamente do meu eu superior, de Deus. Ele é a maior referência para mim, é o mais importante para minha vida, porque o meu eu superior e Deus têm uma visão geral de tudo, uma visão de bondade e generosidade para o todo. Então, eu olho em primeiro lugar, tenho como referência o divino, então estou sempre me conectando com o divino. Em segundo lugar, eu mesma, então me amar, me valorizar, me fortalecer, porque eu não consigo fazer nada se eu não estiver ali fortalecida. Então, fortalecer na minha saúde, me alimentar bem, fazer atividade física, fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo, impor limites, ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa alegre, feliz, dar risada, me divertir, fazer as coisas que me fazem bem. E esse é o segundo ponto. Primeiro é Deus, segundo sou eu. E aí nós temos dentro da dinâmica de chamas, todos os dias, aquela atenção direcionada para o divino masculino, porque isso vai fazer com que a gente trabalhe pela dinâmica de chamas gêmeas. E a espiritualidade coloca você ali olhando para ele para você trabalhar com isso. Então, o terceiro ponto é você valorizar a alma e o eu superior do seu divino masculino. É ele que tá ali na parceria com você, mesmo que só na parte energética e emocional, e no plano astral está ali com você. Mas o que a gente tem que entender em quarto lugar vem o ego do divino masculino, que é basicamente esse cara que você conhece aí, que tá aí na 3D, vivendo a vida dele. É basicamente o ego dele que representa as distorções, que representa as feridas emocionais, que vai trazer pra gente tudo que a gente vai olhar pra limpar, pra curar, pra transcender. Então, vai ser assim, a quarta prioridade da sua vida. Ele só existe para que você faça essas limpezas, para que você transcenda isso, para que você supere isso. E ele não pode ditar o seu humor, ele não pode ditar como você se sente. Então, já tiveram dias em que ele me irritou em alguns aspectos, e aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu não posso deixar que o ego do divino masculino me irrite a ponto de mudar o meu humor. Então, a gente tem que entender o nosso valor, o nosso poder e não dar atenção e não dar credibilidade para esse ego. Porque quanto menos a gente dá atenção, quanto menos a gente responde, quanto menos a gente fica olhando para ele, menos poder ele tem. Então, tudo na nossa vida depende do poder que a gente dá para aquela coisa, do poder que a gente dá para aquela situação. E a partir do momento em que você olha para aquilo como algo banal, como algo que é muito menor do que uma missão gigante que é a nossa, de cura ancestral. Então, no momento em que você foca em você e é feliz, mesmo diante de atitudes do ego, você está demonstrando que ele realmente tem o significado que ele tem. Pequeno, uma formiga perto da energia divina, energia do todo e de Deus. Então, o ponto é, tudo tem aquele significado que a gente dá para aquela coisa. Então, tem a importância que a gente dá. E se você dá muita importância pro ego e as coisas que o divino masculino faz ali na 3D, você tá colocando a sua energia no lugar errado. Você vai basicamente olhar para as atitudes. Se as atitudes não são boas, você vai observar se tem algo que te incomoda, limpar, ressignificar e sentar ali no seu trono, entender o seu poder, entender a sua força e que você está muito acima de tudo isso. Você tem dentro de você um dom do amor, uma potência de amor que é gigantesca.
Você tá conectada com o seu divino é o mais importante, com o divino dentro de você, com Deus dentro de você. E a partir daí você vai transbordar amor, vai entender realmente o seu valor e o seu tamanho, porque você é gigante perto dessa pequenez que são esse ego do divino masculino. Então não dá atenção, não responde, ignora, haja naturalmente, acene e sorria. E não dê importância pra ele, porque ele não é importante. Ele só tá ali pra te mostrar o que você tem que curar. Então, foi uma coisa que eu fiz e que eu entendi que fez toda a diferença. Inclusive, ele até melhorou quando eu não dei mais atenção, não dei corda pra ego nenhum. Você quer continuar com essa visão? Continua. Observo se aquilo me machuca, se aquilo me traz incômodo. Se não traz, já fiz as limpezas, vida que segue. Vou focar em mim, vou fazer as minhas coisas. E assim as coisas vão fluindo. E aí, quando o masculino ele tá nesse processo de rendição, que ele já acessa esse amor profundo, ele fica, querendo ou não, numa briga interna do ego com a alma. Então, por muitas vezes, ele pode se mostrar bastante maduro e outras, assim, um pouco imaturo. Por quê? Porque é o ego tentando escapar ali, tentando se proteger nesse momento. Então, existe sim essa variação e é importante que a gente tenha consciência que isso pode existir diante da dinâmica, porque é tudo muito profundo para ele. Quando ele sente essa intensidade, muitas vezes ele volta ali com o ego imaturo para se proteger. Então, a questão não é julgar ele, mas é entender que é simplesmente o ego ali se defendendo. E saber separar a alma do ego, saber que ali é um personagem criado para defender toda essa profundidade que existe nele e não se deixar abalar profundamente. É claro que às vezes vem uma coisa ou outra que aqui naquele momento te afeta, mas aí você para, observa, reflete, medita, escreve, ressignifica e aí você vai conseguir entender o porquê daquilo. Muitas atitudes são justamente atitudes para proteção. Ele já está se rendendo, ele já está acessando esse amor. Então, às vezes, uma coisa ou outra, uma atitude imatura ou outra, pode significar justamente essa proteção do ego. Então, vamos olhar de uma forma mais ampla para isso. E uma coisa que eu faço também direto é que se eu vejo alguma atitude mais imatura, eu olho muitas vezes com leveza e com humor. Então, às vezes, eu olho para aquilo e falo, caramba, atitude de 5ª série, tamo aí. E, basicamente, eu não dou muita atenção para aquilo. Eu entendo que é realmente o ego tentando se proteger. E nós, que somos divinas femininas, a gente tem que também tomar a nossa responsabilidade, que nós somos mais conscientes, nós já estamos despertas. Então, a nossa responsabilidade é trazer mais maturidade para essa dinâmica. Então, se ele traz pra gente alguma atitude que é imatura, que é 5ª série B, o que a gente faz? A gente olha para aquilo e responde com maturidade. E muitas vezes agir com maturidade vai ser ignorar essas pequenas atitudes infantis. E quando ele tiver uma atitude infantil, você tem uma atitude madura. Quando ele tiver uma atitude egoísta, você tem uma atitude generosa. E aí você não rebate, você não alimenta esse ego. Você simplesmente responde com elegância e focando em você, valorizando ali o seu tempo, o seu dia. Se ele age de uma forma que não é coerente, você vai buscar ser cada vez mais coerente, sincera e real na sua vida. Então, sempre responder à incoerência, à distorção com algo bom. Então, se ele agiu de uma forma egoísta, ou se ele fez algo que foi muito infantil, você olha para aquilo, ressignifica, faz as curas, busca aprender algo com isso e busca agir na sua vida de forma mais madura com as pessoas ao seu redor, fazer justamente o oposto, combater as distorções através das suas boas atitudes, através das suas curas, através de você se sentir mais completa, mais amada, mais inteira, também no seu individual. Então, quando a gente rebate a distorção com amor, a gente quebra as pernas deles, porque eles não têm como continuar com aquilo. Se você entra naquela energia de briga, de comparação, de rebater mesmo, tudo isso só vai alimentar ainda mais o ego. Então, se a atitude está sendo incoerente ou distorcida, retire a sua energia dali com elegância e vai focar nas suas coisas, viver a sua vida e simplesmente observar aquilo que está distorcido e que você pode ressignificar, você pode curar e você pode transformar em coisas boas. Sempre rebatendo aquilo que não é legal com boas atitudes, boas ações que vão nutrir mais a sua vida e vão nutrir mais a sua dinâmica.
Uma outra coisa, como eu falei, eu acabo olhando de uma forma mais leve para algumas atitudes dele. Se eu acho que são atitudes imaturas, infantis, eu olho muitas vezes com um olhar até de humor para mim mesma, né? Dou risada ali da situação e olho para o que eu posso fazer para trazer algo de produtivo daquela ação, daquela atitude. Então, tirar o melhor de cada experiência. Eu acho que tudo depende da nossa visão, da maneira como a gente enxerga. Então, sempre enxergar como uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de curar e de crescer. E não entre em disputa com o ego do divino masculino ou qualquer outro tipo de ego que passa aí pela sua vida. Saiba que quando a gente rebate o ego, como eu disse, a gente alimenta aquilo, né? Dá mais energia para aquilo. Então, simplesmente ignore, se retire. Se for preciso, a gente fala, olha, desculpa se eu tive alguma atitude que não foi legal para você. Aquela velha máxima de é melhor a gente estar em paz do que estar certo. E de fato é isso. O ego ele não entende quando a gente fala, quando a gente argumenta. Ele só entende através das atitudes, dos resultados. Ele vai sendo quebrado conforme ele vê que não tem retorno, que não tem um resultado positivo. Então, simplesmente observe, se retire com elegância e não alimente esse ego. E assim, muitas vezes, o divino masculino ele vai ter avançado bastante, ele já vai ter se tornado muito mais maduro, e muitas vezes ele não externaliza a maturidade, tudo aquilo que ele está aprendendo, porque ele está ainda naquele personagem que ele criou, aquele personagem muitas vezes superficial, ou muito voltado para a matéria. Então, ele não vai externalizar essa maturidade, você não vai conseguir enxergar ali na prática. Então, você tem que confiar muito também na sua intuição, no seu instinto, ter fé também, saber que você tá com uma equipe muito potente, que é você, o seu eu superior, o eu superior do divino masculino, então a alma dele, o universo ele tá do seu lado, através da sincronicidade, se você tá focado ali nessa vibração positiva, se você consegue se cuidar, se amar, você tá junto com um poder muito grande, então relaxa nesse sentido, você tá do lado mais forte da força, sabe? O ego, ele ainda é a parte mais fraca. Então, pra gente combater essa parte mais fraca, a gente tem que sempre alimentar a parte boa. Então, sempre focar naquela parte que você vai se fortalecer, que você vai elevar a sua vibração e se sentir melhor. E também não desanime se ele estiver no meio assim, tá amadurecendo, mas aí volta e tem uma atitude mais infantil. Não desanima, porque tudo isso é o ego tentando se proteger, principalmente quando ele já tá acessando muito esse sentimento. Então, tem variação, não é uma coisa reta, é uma linha reta. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E lidar com isso com maturidade, de observar isso em silêncio, né? Às vezes atitudes que não são legais em silêncio, e fazer justamente o oposto, com amor, com elegância, trazendo coisas boas para as pessoas ao seu redor e não alimentando esse ego, essa parte mais egóica que pode vir aí do DM. E assim, em alguns momentos a gente também vai precisar, de certa forma, conquistar um pouco do ego dele, no sentido de não bater de frente com esse ego, olhar para ele ali, olhar as coisas que ele tem identificação, de repente através disso também se conectar com ele. Muitas vezes ele pode ser também o nosso amigo ali, nos ajudar nessa aproximação para poder acessar cada vez mais a alma dele. Então, vale a pena também a gente ter estratégia muitas vezes e também não se colocar acima porque a gente acredita que está num grau de consciência maior, quando na verdade a gente só está desperta antes porque a gente está trabalhando a dinâmica, mas ele tem tanta consciência quanto a gente, tá? E ele tem muita habilidade de aprender, ele tem muita habilidade de compreensão, por mais que ele não expresse muitas vezes, ele é o divino masculino, então ele consegue enxergar além das aparências. Então não subestime ele. Por trás daquela máscara que ele criou, daquele personagem, tem um homem que tem muita sabedoria de muitas vidas que ele já viveu. E que tá por muitas vezes escondido, que tá por muitas vezes com uma barreira ali, mas ele tem. Então, a gente também ter essa humildade de olhar para o ego com essa leveza, de não ficar julgando, de não ficar rebatendo, de não ficar criticando. Muitas vezes também de não se sentir superior ao ego. O ego simplesmente está ali para te mostrar o que você tem que curar. É isso, de forma prática é basicamente isso. Nada mais nem nada menos. E aí a gente não pode se colocar nesse lugar de superioridade, de eu sei mais, eu tenho mais consciência, porque essa não é a verdade. O que a gente tem que sempre fazer é focar
na nossa própria vida, em como eu posso agir de forma mais madura, em como eu posso agir de forma mais consciente. E a partir do seu exemplo, da forma como você age, isso vai inspirá-lo a ser melhor também. Então, falar não adianta muito, principalmente nesse estágio que ele ainda tem um ego grande, que é um ego que protege ali todas as feridas, protege toda a profundidade. Então, quando a gente rebate e a gente fala, isso só piora a situação, só deixa ainda a energia mais pesada. A melhor maneira é você ser exemplo, você ser farol e luz. Então, ser exemplo através da sua energia, porque ele sente a sua energia de longe. Então, quanto mais você cuida da sua energia e vibra alto, melhor é. E também através do seu exemplo. E muitas vezes o seu exemplo vai ser de ter humildade, de não se sentir superior, de não se achar mais consciente, de não se achar melhor do que ele, por você estar nesse momento tendo mais acesso à consciência. E olhar para ele sempre com compaixão, com o amor que a gente tem de verdade, assumindo no nosso coração esse amor. Sim, nós amamos, mas nós não precisamos nos sacrificar por isso. E é claro, se ele já tiver avançado e depois mostrar algumas atitudes infantis, não desanima, faz parte do processo. Não é uma linha reta e toda vez que ele sentir mais amor, ele vai sentir também mais medo e aí o ego vai vir para tentar proteger. Então, toda vez que o ego do seu divino masculino chegar a te irritar, para, respira, conta até 10 e depois você vai pegar essa atitude dele e vai trazer para o seu silêncio, vai trazer ali na meditação, na sua escrita. Conversa com o chat GPT, eu adoro também porque ele ajuda a organizar as ideias e pensamentos. E aí você vai colocar ali qual o motivo, a razão de determinada atitude, considerando que ele é o divino masculino, está nesse processo dentro da dinâmica de chamas. Eu gosto de parar e observar no panorama geral para entender de onde vem aquela atitude, qual é a raiz psicológica, espiritual daquela reação. E aí, a partir desse momento que você tem uma visão mais ampla, mais geral, você consegue entender o porquê dele agir dessa forma. E aí você também tem mais ferramentas para saber como é que você pode trabalhar dentro disso. O que é que você pode trazer de cura e também a forma mais elegante que você pode lidar com isso, trazendo o exemplo do que fazer. Então, se ele está fazendo algo que não é legal, você pode trazer, através de atitudes, justamente uma questão oposta disso. Então, trazer sempre luz para o mundo, e isso também vai ser exemplo para o seu divino masculino. Então, o que eu quero dizer para você, divina feminina, assuma o seu poder pessoal, assuma a sua força de amor, de honra, de integridade, e se o ego do divino masculino não estiver nessa mesma sintonia, olha para ele como um espelho, faça as limpezas emocionais. O que faz sentido para você? Como eu posso ter mais amor próprio? Como eu posso me fortalecer diante dessa atitude? E pronto. Não vamos dar força, não vamos dar poder para esse ego. Vamos ignorá-lo, vamos mostrar o quanto ele é pequeno, o quanto ele é negativo. Nós estamos aqui para combater as distorções, tudo que vai contra a conexão com o divino. A gente está aqui para combater isso. E como a gente combate isso? Fortalecendo o nosso amor próprio, fortalecendo a nossa conexão com o divino e fortalecendo a nossa missão. Faça coisas boas para as pessoas ao seu redor. Todos os dias observe como você pode fazer algo de bom para os seus pais, para os seus amigos, para o seu vizinho, para quem você encontra na rua, seja através de uma palavra, seja através de um acolhimento, seja através de ouvir alguém que quer desabafar. Entenda de que forma você pode contribuir todos os dias com as pessoas. Quanto mais a gente faz coisas boas, mais a gente nutre a nossa dinâmica de uma coisa boa. Se você tá trabalhando nessa força do amor, fazendo bem para todo mundo ao seu redor, o ego do divino masculino fica tão pequeno, mas tão pequeno, que ele fica até com vergonha de agir da forma como ele está agindo. Então, eu queria muito trazer essa reflexão para vocês. Não deixe que o ego do divino masculino acabe com o seu humor, porque se ele mexe com você dessa forma, é porque você ainda tá dando muita atenção para coisa errada. Foca sempre no divino e olha para ele só para espelhamento. Ele só serve para fazer espelhamento, para você curar as feridas. Limpou, já era, vida que segue e não dá mais atenção. É basicamente isso. Não vamos dar moral para eles não, porque a gente é muito maior que isso. E foca sempre em você, entende o seu poder. E se ele quiser estar com você, ele vai ter que se conectar com o divino também, vai ter que se render ao divino, vai ter que se render a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Para você que quer trabalhar a dinâmica da forma mais eficiente, acesse aqui embaixo o Despertar das Chamas, que é o meu método, com passo a passo, começo, meio e fim. Tá na Black Friday, então corre lá, aproveita antes que acabe. Beijo grande e até o próximo vídeo.